Bom dia a todos, que a graça e a paz estejam com cada um. Nós começamos essa série aqui a semana passada, intitulada Intimidade com o Pai, e aqueles que estiveram aqui a semana passada tiveram a alegria de ouvir o Anderson falando sobre a oração, e ele trouxe para a gente a respeito da vida do próprio Jesus. Muitas pessoas pensam assim: Jesus não precisava orar, ele era Deus, ele já tem essa íntima comunhão com a Trindade, ele é a segunda pessoa da Trindade. Nós vimos que Jesus, ele dedicava tempo para a oração, mesmo sendo Deus. Ele tinha um tempo exclusivo para ter tempo de comunhão com o Pai. E hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito da meditação, ou seja, como que é a nossa vida referente à palavra de Deus. Eu creio que todos, a maioria aqui são pais, papai ou mamãe. Nós temos a certeza que você quer ver seu filho crescer de forma sadia. Isso é óbvio, é o natural da vida. E se isso não acontece, está acontecendo algum problema. Deus, gente, quer nos ver crescendo de forma sadia. E a única forma de você poder crescer de forma sadia é ter tempo para a palavra de Deus, tá? Há muita coisa para se falar sobre a palavra de Deus. Então eu gostaria de trazer um texto aqui hoje para a gente estar refletindo. Ele é bastante conhecido, tá? E eu gosto de algumas frases que grandes homens de Deus já falaram no passado sobre a Bíblia. Tem um escritor, um grande homem de Deus chamado John Piper. Ele fala assim: tire minhas pernas, mas não tire minha Bíblia. Eu posso chegar no céu sem andar, mas não posso chegar lá sem a palavra de Deus. Tem um outro homem, Spurgeon, ele disse assim, que os desviados começam com Bíblias empoeiradas e acabam com roupas sujas. O que ele quer dizer? Que você vai perdendo interesse por Deus, você vai se desviando quando a sua Bíblia começa a ficar empoeirada. Ou seja, você passa a não ter tempo mais com a Bíblia. Ela não é mais seu prazer, ela não é mais sua alegria. Então o desviado começa assim, com Bíblia empoeirada. Consequentemente terão roupas sujas, porque daqui a pouco estarão profundamente no pecado e não estão nem aí mais. Gente, o que eu gostaria de ler com vocês é só a primeira parte do versículo 16 de uma palavra que Paulo falou aos Colossenses lá no capítulo 3. E olha o que Paulo fala para os Colossenses lá no capítulo 3, versículo 16. Gente, qual que é o versículo, vamos dizer assim, que todo novo convertido aprende de cor? Qual é o versículo? João 3,16. Memoriza assim, Colossenses 3,16. Olha o que Colossenses 3,16 fala. Só a primeira parte. O apóstolo Paulo fala assim, vamos ler juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mais uma vez para a gente decorar, tá bom? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu vou pedir para você abaixar sua cabeça e vamos fazer mais uma oração e pedir que Deus fale ao nosso coração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale, Pai, profundamente ao nosso coração nessa manhã e nos mostre a importância, Pai, da Tua palavra. Nós cremos que ela é a nossa única regra de fé, prática e conduta, mas por favor, Pai, tire toda a hipocrisia do nosso meio e nos ajuda realmente a amar a Tua palavra. Se nós falamos que amamos o Senhor, Pai, é lógico que nós precisamos demonstrar amor por essa palavra. Eu te peço, ó Deus, fale aos nossos corações e nos desafie nessa manhã a termos tempo com o Senhor, Pai, refletindo sobre a Tua palavra, em nossa casa, lá no nosso lar, em todos os lugares, Pai, que a Tua palavra de fato habite ricamente em nós, em nome de Jesus, amém.
Amém. O Dr. John MacArthur, ele tem um livro chamado Nossa Suficiência em Cristo. E lá ele fala sobre um homem que ele tinha um sonho. E ele queria viajar naqueles grandes transatlânticos. Sabe, cruzeiro? A pessoa que vai fazer um cruzeiro vai fazer aquela viagem bem legal de navio. E ele fala que durante toda a sua vida, esse homem, ele desejou fazer uma viagem assim. Era um homem pobre que queria fazer um cruzeiro. E quando ele era jovem, ele tinha visto um anúncio de um cruzeiro de luxo. E desde então, o que esse homem fez? Ele sonhara em passar uma semana em um grande navio de turismo. O que esse homem pobre fez diante desse sonho que ele tinha? Ele economizou dinheiro durante anos, contando cuidadosamente os seus centavos. Ele sempre sacrificava necessidades pessoais para que ele pudesse então aumentar um pouco mais os seus recursos para que pudesse fazer esse cruzeiro. Finalmente então ele conseguiu o suficiente para comprar uma passagem no navio. O que ele fez? Ele foi a um agente de viagem, ele olhou vários panfletos e ele pegou um panfleto que era especialmente atraente e comprou um bilhete com dinheiro que havia economizado por tanto tempo. Ele mal podia acreditar que estava para realizar um sonho de infância. Mas sabendo que ele não possuía recursos para comprar o tipo de comida anunciado no panfleto, sabe o que ele fez? Ele resolveu levar seu próprio alimento para passar dias nesse cruzeiro. Ele decidiu levar um suprimento semanal, sabe o que? De pão com creme de amendoim. Essa foi a refeição que ele levou para passar dias nesse cruzeiro. Pão com creme de amendoim. Era só isso que ele podia comprar. Não tinha mais dinheiro. Os primeiros dias do cruzeiro foram emocionantes. O homem comia os sanduíches de creme de amendoim sozinho, lá no seu quarto, naquele cruzeiro, cada manhã, e passava o resto do dia relaxando ao sol e ar fresco, maravilhado por estar ali realizando aquele sonho. Maravilhado porque, afinal de contas, agora ele estava gordo. Pelo meio da semana, ele começou a notar algo interessante. O que ele começou a notar? Ele começou a perceber, ele viu que ele era a única pessoa que estava a bordo que não estava comendo aquelas luxuosas comidas daquele cruzeiro. Só ele que não comia. Ele percebeu que sempre passava um garçom com uma bandeja enorme, uma refeição muito bonita, e esse garçom sempre levava para alguém que fazia o pedido. Ao quinto dia daquela viagem no cruzeiro, o homem não suportava mais. Pão com creme de amendoim, todo dia. Os sanduíches de creme de amendoim pareciam velhos e sem sabor. Ele não aguentava mais. Ele estava desesperadamente faminto. E até a brisa e o sol haviam perdido a sua atratividade. Perdeu a graça aquela viagem. Finalmente, em um daqueles momentos que o garçom estava passando com uma daquelas bandejas bonitas, ele parou o garçom. Desesperado, falou para o garçom: diga-me, como eu posso ter uma dessas refeições? Eu estou morrendo de vontade de comer alguma coisa decente. Farei o que disser para ter uma dessas refeições. O garçom, assustado, olhou na cara daquele homem e respondeu: mas o senhor não tem uma passagem para este cruzeiro? O homem respondeu: tenho sim, por isso eu estou aqui. Mas acontece que eu gastei tudo naquela passagem. Não me sobrou mais nada com que comprar comida. O garçom disse para o homem: mas senhor, o senhor não sabia? As refeições desse cruzeiro estão incluídas na sua passagem. O senhor pode comer o que quiser. Por que eu começo, gente, contando essa história? Eu começo contando essa história porque é triste dizer, mas infelizmente muitos e muitos cristãos, inclusive pode ser você, estão vivendo exatamente como esse homem no cruzeiro.
não sabendo das ilimitadas provisões que nós temos em Jesus, ficam comendo migalhas velhas, não tem mais graça no decorrer da vida. É aquilo que você tem se alimentado, querido. Você está comendo migalha. E eu diria que não há necessidade para se viver assim. Tudo que eu e você poderíamos querer ou necessitar está incluído no preço do nosso ingresso, e o nosso Salvador, o nosso perfeito Salvador, já pagou por nós no Calvário. Nós temos alimento delicioso sim para o nosso dia a dia. Por isso eu pergunto para você, como que está a sua dieta espiritual? Como que está a sua alimentação espiritual? Eu coloquei ali uma pessoa, mais palavra de Deus, consequentemente frutos. Agora olha aqui para mim, sabe por que você não tem dado fruto? Porque está faltando um nutriente na sua vida. Sabe por que você, em diversas partes da sua vida, você tem sido uma pessoa que só murmura, que só reclama da vida, você não consegue enxergar as bênçãos de Deus para a sua vida? Sabe por que você tem sido uma pessoa pessimista? Está faltando um nutriente na sua vida. O pastor Tim Keller, ele tem uma frase, eu estava compartilhando com o Anderson, que mexeu comigo essa semana. Ele fala assim, que quando eu esqueço o Evangelho, eu me torno dependente do sorriso e da opinião das pessoas. Isso é verdade, gente. Quando nós esquecemos do Evangelho, quando nós perdemos o contato com o Evangelho, aí eu me torno dependente do sorriso e da opinião das pessoas. Só que quando eu lembro do Evangelho, quando eu sei o que Jesus fez por mim, nada é mais importante do que isso. A sua opinião não importa, o que importa é o que Jesus pensa a meu respeito. Por isso eu pergunto, como que está a sua dieta espiritual? Há muita rede social no meio da sua semana que te afasta da palavra de Deus. Há muito WhatsApp. Há muito Facebook. Não que eu sou contra isso, gente. Mas muitas dessas coisas roubam sim o nosso tempo com a preciosa palavra de Deus. O que você acha de eu dizer para você que muitas pessoas deram a própria vida pela palavra de Deus? E nós que temos essa riqueza em nossas mãos, não estamos nem aí. Como você tem encarado isso? Você já conheceu uma pessoa que não cresce, que não amadurece? É triste, é muito triste ver, por exemplo, uma pessoa de 30 anos com a mentalidade de uma criancinha pequena. É doente, não cresce, não se desenvolve. E devido a distúrbios cerebrais ou algum outro desajuste, tais pessoas simplesmente não se desenvolvem. O corpo, na maioria das vezes, vai crescendo, mas no que diz respeito ao desenvolvimento mental e à maturidade da pessoa, permanecem praticamente como bebês. Não se desenvolvem, não crescem. E da mesma forma, é muito triste, é desanimador de ver cristãos de 5, de 10, de 15, de 20 anos na caminhada da fé, que não se desenvolve, não cresce. Você vai conversar algum assunto de Bíblia com a pessoa, não está nem aí, não sabe, não quer, não tem desejo pela palavra. É triste isso, gente. Como que essa pessoa pode falar que ama Jesus? Como que essa pessoa pode falar que ama Deus se não tem fome pela palavra de Deus? Vamos pegar um casal num relacionamento, Igor e Daiane. Se Daiane fala que ama o Igor, eu acredito que ela quer ter tempo com o Igor. Se o Igor fala que ama a Daiane, eu acredito que ele quer ter tempo com a Daiane. Se você fala para mim que ama Deus, se você fala para mim que você já foi convertido a Cristo, eu acredito que você quer ter tempo com a palavra de Cristo. Senão não conecta, senão não tem sentido. É incoerente isso. Agora olha aqui para mim, vamos ser sinceros, gente. Se você não tem tido com a palavra de Deus, não tem tido tempo com a palavra de Deus, como que você pode falar para mim que você ama Deus? Jesus falou assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você nem os mandamentos
mandamentos dele conhece. Como que você pode falar que ama ele? Esses dias eu estava falando sobre os 10 mandamentos com a Milena, minha filha, 11 anos. E eu falei para ela: Milena, você já ouviu falar dos 10 mandamentos? Ela falou: olha, pai, eu não ouvi não. E tem um detalhe, hein? Se eu não ouvir, como que eu vou conhecer? E isso é verdade. Se você fala para mim que não conhece a palavra de Deus, como que você pode falar que é uma pessoa convertida? Pense sobre isso, gente. A todo tempo a Bíblia olha para mim, para o Val e para você e fala assim: examine a sua vida. Vê se realmente você está na fé. Vê se realmente você foi convertido a Cristo. Porque se isso não aconteceu, gente, você está a passos largos indo para o inferno. Está semana após semana aqui na comunidade Estoril, ouvindo a palavra de Deus e frequentando os cultos, achando que é convertido. Olha que perigo. Quando eu olho para a vida de um dos apóstolos de Jesus, Judas Iscariotes, ele era um desses. Ele estava lá no meio, enrustido, um dos apóstolos, mas não era crente. Morreu, e a Bíblia diz que ele foi para o seu próprio lugar, ele foi para o inferno. Estando tão perto de Jesus, foi condenado, porque nunca levou Jesus a sério, no sentido de conversão. Isso pode estar acontecendo comigo, isso pode estar acontecendo com você. Não é porque você é líder do grupo de louvor, não é porque você prega aqui na frente, não é porque você tem um título de pastor, de presbítero, não é porque você é mulher de presbítero, nada disso. Você vai ser salvo se você teve uma nova vida com Jesus. Se você teve uma nova vida com Jesus, é natural ter fome por essa palavra. É natural. Por isso eu coloco assim: como que está a sua alimentação espiritual? Certa feita, uma netinha, uma menininha, chegou para o vovô dela e falou assim: vovô, por que gente velha para de crescer? É uma boa pergunta para todos nós. Eu pego esse gancho e faço essa pergunta aqui. Gente, comunidade Estoril que está me ouvindo hoje pela manhã, por que cristão velho? Cristãos velhos que eu coloquei aqui é uma pessoa que já está há um tempo na caminhada da fé. Por que um cristão, um discípulo que já está há um tempo na caminhada da fé para de crescer? Por quê? Por que a certa altura da nossa vida, da minha vida, da sua vida, há um certo relaxo no nosso tempo com a palavra? Lembre-se que os seus esforços revelam o seu coração. Como que tem sido a sua vida esses últimos dias? No que você tem se esforçado? Isso revela para mim seu coração. Então é muito triste quando nós vemos pessoas assim. E quando eu olho para a palavra de Deus, sabe o que Deus quer de mim e de você? Ele quer que nós venhamos a atingir a nossa maturidade espiritual. Há muitos versículos que falam sobre isso, tá, gente? Mas eu coloquei 2 aqui. 2 Pedro 3,18, Deus fala diretamente para mim e para você: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, ele compara a palavra de Deus a um alimento. Como uma criancinha que acabou de nascer, ela almeja o leite da mamãe. Pedro fala que essa palavra é o nosso leite genuíno, para que por meio desse alimento aqui nos seja dado crescimento para a salvação. Pedro fala assim: desejai. Veja que está no presente. Deseje hoje, deseja amanhã, deseja depois da manhã. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Está aqui, gente, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Você quer ter crescimento no seu dia a dia com Jesus? Está aqui. No começo do sermão do Anderson, semana passada, ele citou um texto de Atos 6. O contexto lá é muito legal, porque a demanda estava enorme para os trabalhos da igreja primitiva. Muitas pessoas conhecendo Jesus, vindo para os apóstolos, precisava da distribuição diária, a questão da alimentação. Só que os apóstolos precisavam designar pessoas para esse trabalho, e eles falam assim: quanto a nós, Atos capítulo 6, versículo 4, nos
dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Gente, quer ter sustentação para a sua vida? Ore e Bíblia. Bíblia e ore. Esse é um alicerce para a sua vida no seu dia a dia. E Pedro fala isso. Aquele texto que nós lemos, só a primeira parte do versículo 16 de Colossenses 3, o apóstolo Paulo fala assim: habite ricamente em vós a palavra de quem? A palavra de Cristo. Gente, está aqui, ó, a palavra de Cristo. Paulo, ele dá essa ordem aí do nosso texto, base dessa manhã, ele dá essa ordem aos cristãos que moravam na cidade de Colossos. Por isso a carta que nós temos é a carta de Paulo aos Colossenses. Ele está dando essa ordem para os cristãos de lá. E ele fala: habita ricamente em vós a palavra de Cristo. O contexto, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui para aqueles cristãos, para habitar ricamente neles a palavra de Cristo, o contexto ali é porque tinha falsos mestres, falsos ensinadores no seio daquela igreja de Colossos, que estavam tentando introduzir na igreja ali dos Colossenses os falsos ensinos, relacionados ao gnosticismo, ao legalismo, ao misticismo e ascetismo. Eu não vou comentar sobre isso aqui, tá? Senão vai nosso tempo. Eram falsos ensinamentos ali, tá? E o que esses falsos mestres estavam tentando fazer ali no meio da igreja dos Colossenses? Estavam tentando harmonizar a palavra de Deus com os falsos ensinos desses falsos mestres. Eles estavam tentando vincular. Para aqueles falsos mestres ali na igreja de Colossos, a palavra de Deus não era o suficiente. Precisava ser acrescentada com algo mais. Paulo, então, ao escrever a carta de dentro da cadeia para aqueles cristãos, escreve assim para eles. Gente, é como se Paulo estivesse falando assim: não dê ouvido aos ensinamentos desses falsos mestres. Esquecem esses ensinamentos deles. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E só nesse trecho aqui, eu quero tirar daqui para vocês, a princípio, duas verdades para as quais eu chamo a sua atenção. Em primeiro lugar, a primeira verdade aqui é essa daqui, ó. Que isso fixe no seu coração. A primeira verdade do habite ricamente em vós a palavra de Cristo é que ser cheio da palavra é um mandamento absoluto para todo discípulo de Jesus Cristo. Olha aqui para mim, você é discípulo de Jesus? Você já foi convertido a Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Teve um novo nascimento no seu coração, uma regeneração, que você sentiu a ação do Espírito de Deus na sua vida? E você vê hoje que você não é mais a mesma pessoa. E você tem certeza que se você morrer agora, você vai para o céu? Você está salvo por causa da obra que Jesus fez na cruz? Isso aqui é para você. Ser cheio do Espírito, ou melhor, ser cheio da palavra, é um mandamento absoluto para você, se é que você é um discípulo de Jesus. Por isso, Paulo começa dizendo assim, ó: habite. Habite. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui eu acho interessante, o habite, porque ele está no imperativo. Quem é bom no português, ou quem lembra disso aqui, o imperativo é uma ordem, tá? Paulo aqui, ele não está nos dando uma sugestão. Olha, eu sugiro que a palavra de Deus habite. Paulo aqui, ele não está dando qualquer outra coisa que não seja ordem. Ele está dando uma ordem aos Colossenses: habite. Veja então, não ser um cristão, não ser um discípulo de Jesus cheio da palavra, equivale ao quê? A desobedecer à própria palavra de Deus. Se você não se interessa pela Bíblia, eu queria encorajar vocês a rever todos os seus conceitos de discípulo de Jesus.
Se você passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se você passa dias e nem na Bíblia pega, você não tem contato com a Bíblia, reveja seu conceito de cristão. Será que houve mesmo um novo nascimento na sua vida? Gente, lembre-se que essa série nós queremos desafiá-los a ter uma íntima intimidade com o Pai, uma grande intimidade com o Pai. Pense sobre isso. Pense sobre isso. A palavra, ela deve habitar ricamente e não pobremente no nosso coração. Gente, é triste dizer também que o analfabetismo da palavra de Deus, hoje, em pleno século 21, com tantos recursos bons, é devastador no nosso meio. Ninguém conhece a palavra. Você vai falar sobre um assunto básico com as pessoas da fé cristã? Não sei, conheço. Salvação? Como que alguém é salvo? Tem que obedecer, né? Não sabe, não entendeu ainda a essência do Evangelho. Gente, até as músicas cantadas em muitas igrejas evangélicas hoje, tá feia a coisa. E eu coloco assim, ó, que há uma inter-relação entre Bíblia e música, ou seja, o louvor na igreja. Olha só, a pobreza do conhecimento da palavra reflete no imenso número de músicas evangélicas pobres e vazias de conteúdo bíblico. Gente, eu quero que vocês entendam que os compositores evangélicos, eles precisam estar cheios da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque música, louvor, é teologia cantada. Eu gosto tanto daqueles louvores que são Bíblia, que são versículos cantados. É muito legal, é muito bonito. Por quê? Não vai ter erro na letra. Hoje, o que a maioria das igrejas estão fazendo? Pega uma música que tem a melodia bonita, não analisa a letra e vai cantando no culto. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Onde que está isso aí na Bíblia? Aonde é que o anjo vem ouvir sua oração e levar sua oração a Deus? Esquece, gente. E quantas vezes eu cantei isso aí no começo da conversão? O Andão está aqui, o Andão gostava desse louvor. Gente, a gente brinca, mas é muita bobagem hoje. Por quê? A palavra de Cristo não está habitando mais no nosso coração. Esquece, gente. É muita oba-oba hoje no seio do cristianismo, tá? Por isso, muita bobagem é cantada hoje. E a palavra de Cristo, ela precisa habitar ricamente em nosso coração. Essa é a primeira verdade que eu vejo aqui nessa partezinha de Colossenses 3,16. Ser cheio da palavra é um mandamento absoluto para todo discípulo de Jesus. A segunda verdade está aqui, ó. Que ser cheio da palavra significa ser governado por ela. Você tem uma conduta de vida, e a sua conduta de vida precisa ter alguém no volante. Ela precisa estar no governo da sua vida. Mais uma vez aqui, a palavra habitar, presta atenção nisso aqui, tá? A palavra habitar, ela traz a ideia de habitar como o dono da casa e não como um inquilino, um hóspede. A pessoa que é um hóspede, ela vai habitar num determinado lugar, mas ela vai ficar ali para sempre ou por alguns dias? Por alguns dias, o hóspede, ou o inquilino, né? Não é essa palavra aqui, para inquilino, que Paulo usou aqui. A palavra de Cristo, ela deve habitar no nosso coração, não como um inquilino, mas ela deve habitar no nosso coração como o dono da casa, que nunca mais vai sair dali. Por isso que eu coloco assim, ó, essa palavra habitar, ela trata-se do morador que possui todas as chaves da casa e tem liberdade de ocupar todos os cômodos. É isso aqui que a palavra de Deus precisa fazer na sua vida. Ela precisa ter liberdade para ocupar todos os cômodos da sua casa, o seu coração, a sua mente. Você de fato precisa ser governado por ela. Então entenda que quando o apóstolo Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Paulo está dizendo assim, para mim e para você, que a palavra de Cristo more em você, não como um hóspede que passa 1 ou 2 dias ali, mas que a palavra de Cristo habite em você, como um habitante da casa que jamais sai dela. Será que nós temos tido esse relacionamento com a palavra? Será que a palavra de Deus de fato tem sido o nosso alimento diário? Será que ela tem habitado dessa forma no meu coração, na minha vida? Gente, nós precisamos entender que a Bíblia é um grande e inesgotável reservatório das verdades sobre a pessoa do nosso perfeito Salvador. Por isso a Bíblia é uma infindável mina de ouro. Você ainda não se apercebeu que o que você tem em mãos é uma riqueza, gente, que as pessoas não têm. Há muitas pessoas hoje no nosso mundo ricas, extremamente ricas, empresários, que têm posses e muitas coisas, mas são pobres. Porque a verdadeira riqueza, eles não têm. Nós precisamos ser cheios da palavra. Por isso eu coloco assim, que ser cheio da palavra significa ser governado por ela. Sobre ser cheio da palavra, gente, e ser governado por ela, tem um grande homem de Deus chamado Charles Haddon Spurgeon. Esse homem foi um grande homem de Deus. E certa feita ele estava comentando sobre um outro grande homem de Deus, o John Bunyan. Esse John Bunyan escreveu aquele livro chamado O Peregrino, que é o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. E certa feita, John Bunyan comentando, o Spurgeon comentando sobre o Bunyan, sobre essa relação com a palavra de Deus, olha o que o Spurgeon falou de John Bunyan. Corte John Bunyan em qualquer lugar e você descobrirá que o seu sangue é cheio de Bíblia. A própria essência da Bíblia fluirá dele. Ele não pode falar sem citar um texto, pois a sua alma está repleta da palavra de Deus. Olha que lindo isso aqui, gente. Uma pessoa que de fato era governada pela palavra de Deus. Ele não conseguia falar sem citar um texto, porque era disso que o coração dele estava cheio. E Jesus disse que a nossa boca fala que o coração está cheio. Vida governada pela palavra. A vida de John Bunyan era assim. Eu vou contar uma experiência própria para vocês, tá? Sem emocionalismo, mas uma experiência própria que eu nunca mais vou esquecer. Eu trabalhava de vigilante no Hospital Novo Atibaia e a gente tinha alguns postos que a gente ficava lá, na frente do centro cirúrgico, no estacionamento lá fora e na cancela, que é o estacionamento para os pacientes que chegam. E lá é aquele esquema que tem que tirar o ticket. Passou 15 minutos, precisava ir na recepção validar, tinha que pagar, né? Passou 16 minutos, 1 minuto, depois dos 15 já precisava ir lá validar. E eu tinha o hábito de pegar um papelzinho pequeno e sempre escrever versículo bíblico nele. Isso me ajudou muito. Até tem bastante versículos memorizados que eu fazia isso, né? Colocava no bolso lá, paletó, gravata, todo bonitão lá no posto, e de hora em hora, tempo em tempo, memorizando a palavra de Deus. Certa feita, acordei de manhã, fiz o meu tempo com a palavra devocional, orei, escrevi nesse papelzinho um texto perto do nosso texto base aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Fala assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Lembrei do texto. Adiantou então o exercício. E eu coloquei esse versículo aqui e fui trabalhar. E eu, no ônibus, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. E eu, suportai-vos uns aos outros. Ali, eu cheguei no trabalho, bati o cartão, o primeiro posto assumiu, o posto da cancela. Gente, 7 horas da manhã, começando o dia, e eu ali, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Uma mulher foi sair,
7 horas da manhã. Colocou o ticket lá, tinha passado os 15 minutos. Não abriu. Eu olhei no ticket dela, eu não tinha autorização para liberar. Eu orientei que fosse até a recepção para validar o ticket. Para quê, gente? Mas me xingou. 7 horas da manhã. E eu ali, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. É sério isso. Gente, eu nunca mais vou esquecer dessa experiência. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se fosse pela minha própria vontade, se eu tivesse armado, já sabe, né? O Val ia se manifestar. Mas sabe o que me governou naquela hora ali? A palavra de Cristo. Gente, eu estou contando para vocês uma experiência aqui porque eu vivi isso. A palavra realmente me governou aquele momento e me deu calma para tratar aquela mulher. Detalhe, quando ela voltou depois que ela foi validar o ticket, ao entrar no carro e sair, eu ouvi mais um punhado. E eu ali, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Gente, se não fosse o fato de eu estar fazendo isso, ali eu já tinha dado um mau testemunho. Ali eu tinha agido conforme a vontade do meu próprio coração. A palavra de Cristo me governou naquele momento. É só uma experiência. Tempo com a palavra. Eu desafio cada um aqui a ter um tempo com a palavra lá na sua casa. Eu não sei como que é a sua correria do seu trabalho, mas prepare um tempo, gente, com a palavra de Deus. Demonstre que de fato você ama Cristo Jesus. Por isso eu pergunto para você, você tem tido tempo com a palavra de Deus? Você deseja ou tem desejado esse genuíno leite para que por ele você seja dado crescimento para a salvação? É como eu falei, se você não deseja, alguma coisa estranha está acontecendo, gente. Sabe por quê? Porque tudo que tem vida tem fome. Se você realmente teve uma nova vida em Jesus, você vai ter fome da palavra dele. Se você não está tendo fome da palavra dele, eu acho que não teve vida. E aí então, você está morto. E eu coloco assim, que os mortos, eles não têm apetite. Os mortos não têm fome. Eu já fui em velório, fui tomar um cafezinho. Eu nunca vi um morto levantar do caixão e falar assim, ó, dá um pouquinho desse café aí, que eu estou com a vontade de tomar esse café. Não existe, gente. Se você não tem fome pela palavra, há uma grande probabilidade de que você ainda está morto. E se você ainda está morto, você não é salvo. E se você não é salvo, você não tem Jesus. Se você não tem Jesus, você está a passos largos do inferno. Gente, a fome é o primeiro sinal que uma pessoa está viva. Tanto que ao nascer, o que um recém-nascido ele faz? Logo quando ele nasce e está tudo bem, se ele está vivo, ele vai chorar. E a maioria dos especialistas, o bebê chora porque ele está com fome? Também. É sinal de vida. A fome. A fome existe porque alguém está vivo. Se você está vivo em Jesus, você terá fome pela palavra. Caso contrário, como eu já falei, esquece isso aí, tá bom? É triste dizer, mas muitos que se dizem cristãos não desejam e não têm fome pela palavra. Qual é o resultado disso? São fraquinhos, franzinos e desnutridos. Quando vem qualquer lutinha na vida, já quer se descabelar. Não tem tempo com a palavra, não sabe o que a palavra fala, de que Deus está no controle de tudo. Você não tem tempo com a palavra, você não exercita isso. Gente, eu gosto tanto quando eu olho para esse versículo aqui, como que o profeta Jeremias tratou a palavra de Deus de fato como um alimento. Lá no capítulo 15 ele fala assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Gente, está aqui o verdadeiro alimento e a verdadeira alegria para a nossa alma. O apóstolo Pedro, ele olha para Jesus no capítulo 6 do Evangelho de João e fala assim, tu tens as palavras de vida eterna. Eu gosto tanto, gente, de 2 Timóteo capítulo 4, falar rapidamente aqui do contexto, para vocês entenderem o texto.
Porque aqui, 2 Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Ele sabia que ia morrer, tanto que o tema de 2 Timóteo é a despedida de Paulo. Ele sabe que vai morrer. Quando ele escreveu 2 Timóteo, ele estava numa masmorra romana, que é uma prisão debaixo da terra, um lugar extremamente ruim, que as pessoas saíam dali com lepra. Ele sabia que ia morrer. É no capítulo 4, no contexto do versículo 13, que Paulo fala assim, ó, lá no versículo 6, o tempo da minha partida é chegado. Partida aí é a morte. Ele está falando, o tempo da minha morte é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Enfim, ele sabe que vai morrer. E ele está ali em Roma, nessa masmorra, escrevendo essa última carta para Timóteo. E olha o que ele fala para Timóteo no versículo 13. Ele fala assim, Timóteo, quando vieres aqui em Roma, onde eu estou, traze a capa. A capa era uma espécie de uma veste grande e pesada, que ia servir para proteger o apóstolo Paulo do frio. Porque no versículo 21 de 2 Timóteo 4, ele fala que o inverno estava chegando. Então ele estava precisando da capa para se proteger do frio. Ele fala, quando você vier, Timóteo, traz a capa, que eu deixei lá em Troade, em casa de Carpo. Olha agora o que ele fala. Traz também, né, bem como os livros, e especialmente os pergaminhos. Qual é o pedido que Paulo está fazendo para Timóteo, mesmo sabendo que ia morrer? Timóteo, traz os livros, e especialmente os pergaminhos. Gente, esse texto aqui me encanta. Sabe por quê? Porque, olha só, Paulo, ele sabe que vai morrer. E sabe o que ele quer? Ele quer ler mais um pouquinho. Paulo sabe que vai morrer, e ele quer estudar as escrituras mais um pouquinho. Então vejam vocês que à beira das portas da morte, esse homem ainda queria estudar. Mesmo sabendo que ia morrer, ele queria estudar. Gente, é triste porque tem gente que vive a vida toda e não estuda nada. Não estuda, não tem desejo, não quer. Paulo, mesmo às portas da morte, Timóteo, quando você vier, traz os livros e especialmente os pergaminhos. Eu gosto dessa frase do Dr. John MacArthur, porque ele fala assim, ó, quanto mais tempo, quanto maior devoção em contemplar o rosto de Jesus nas páginas das Escrituras, mais o Espírito de Deus me transforma à imagem do Filho. O meu desafio para você é que, ao você ter tempo com a palavra, você de fato veja o rosto de Jesus Cristo nessas páginas aqui. É aqui que ele se revela a nós. É aqui que está a palavra dele. Gente, o missionário Ronaldo Lidório, ele conta um fato muito interessante. Ele fala que certa feita, uma mulher concomba lá na África do Sul, após passar uma semana aprendendo a palavra de Deus na igreja de Cone, onde o Ronaldo Lidório estava ensinando a palavra, o que essa mulher fez? Ela retornou para a aldeia dela. E para ela chegar na aldeia dela, ela tinha que caminhar 3 dias. E depois de 3 dias de viagem a pé, essa mulher esqueceu de um único versículo que o Ronaldo Lidório tinha ensinado lá na outra aldeia. O que essa mulher fez? Ela voltou para a aldeia que o Ronaldo Lidório estava, ou seja, ela retornou lá, caminhou mais quantos dias? Mais 3 dias. Quando ela chegou lá, ela falou para o Ronaldo, qual é aquele versículo mesmo que o senhor tinha ensinado? O Ronaldo achou um absurdo. Falou assim, irmã, a senhora voltou aqui só por causa de um versículo? A mulher olhou para ele e falou assim, irmão, a palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. A minha oração é que no caminhar do seu dia a dia, você não perca a palavra pelo seu caminho. Você não perca o prazer, a alegria pela palavra de Deus, gente. Que o amor pelas Escrituras seja a paixão máxima da sua vida. E eu termino, gente, falando do homem que era o máximo dos homens abençoados ou benditos, que meditava sobre a palavra dia e noite. Eu estou falando de Jesus. Vocês já perceberam, quando vocês olham para os evangelhos, que quantas vezes o Senhor Jesus ele fala das Escrituras? Quantas vezes?
Jesus, se você observar, ele está sempre citando a Bíblia. E sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, ele não está citando a Bíblia em sermões ou em palestras. Sabe quando que Jesus está citando a Bíblia? Sabe quando que Jesus está citando as Escrituras? Em momentos de crise. É interessante isso aqui, né? Pegue, por exemplo, aquele episódio do jardim do Getsemane. O contexto ali nos mostra que as tropas, aqueles guardas romanos estavam indo atrás de Jesus. O que o apóstolo Pedro faz? Ele puxa sua espada e corta a orelha direita de um homem chamado Malco. E Jesus olha para Pedro e fala assim: para com isso, Pedro. O que é isso, Pedro? Jesus fala assim para Pedro: Pedro, guarde a sua espada. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Em outras palavras, no final desse versículo, Jesus está falando assim: Pedro, se você fizer isso, como é que as Escrituras irão se cumprir? Jesus está citando as Escrituras. Na maior crise, ele está com as Escrituras em sua mente. Mas o que é impressionante para mim, gente, é que no máximo das crises, quando Jesus, ele estava lá pendurado, lá na cruz, em agonia absoluta e profunda, e ele começa a clamar, talvez ali, naquele momento de angústia profunda, Jesus até grite: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que é interessante, e eu chamo a sua atenção? Que Jesus não estava inventando essa palavra aí, na cruz. Aqui Jesus está citando o Salmo 22, lido no começo aqui do culto. O que Jesus está fazendo? Mais uma vez, o nosso perfeito Salvador está citando as Escrituras. No máximo das crises, quando ele estava na cruz, em agonia absoluta, lá vem as Escrituras. Lá vem as Escrituras. Esse é Jesus. Aqui está um homem que vivia e respirava a Bíblia, as Escrituras. E Jesus não apenas conhecia a palavra, ele devia meditar nas Escrituras dia e noite. Alguém já disse que é quase verdade afirmar que se alguém cortasse a Jesus, ele sangrava as Escrituras. Ele de fato, a palavra habitava ricamente no coração dele, porque afinal de contas, essa palavra é a própria palavra dele, mas ele meditava noite e dia nessa palavra, e esta era a grandeza do nosso Salvador. Para finalizar, o Salmo 1, ele não faz sentido sem Jesus. Por quê? Porque esse salmo diz que o homem bendito e abençoado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sem Jesus, como é que você pode se agradar da palavra de Deus? Como? Em cada canto que você olha para ela, ela te acusa. Em cada lugar que você folheia a Bíblia, ela mostra para você os seus pecados, os seus erros, e que você, sem Jesus, está condenado. Como é que você pode ter prazer na palavra de Deus? Não dá para ter prazer nisso, gente. A não ser que, e aqui está a razão do nosso prazer nas Escrituras, a não ser que você saiba que Jesus Cristo, naquela cruz, já levou toda a sua penalidade. Uma vez que você conheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora sim você pode virar as páginas da palavra de Deus e fazer a sua alegria e o seu prazer, e meditar nela até que ela passe a ser a sua vida. Deus quer que a palavra de Cristo habite ricamente no seu coração. Abaixe a sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo que o Senhor fez na cruz, ó Deus. Essa é a nossa maior riqueza, Pai. A nossa vida, ela precisa estar pautada nessa verdade. Obrigado porque o Senhor não nos deixou desassistidos, Pai. O Senhor nos salvou, o Senhor deixou para a gente a Tua palavra, a qual orienta a nossa vida. E quando nós entendemos o que o Senhor fez por nós na cruz, ela realmente passa a ser o nosso prazer, a nossa alegria.
e o motivo da nossa vida. Tira, Senhor, toda a hipocrisia do nosso meio, de dizer que somos do Senhor, mas não demonstramos amor pelo Senhor em tempo com a Tua palavra. No relacionamento, Pai, assim como uma pessoa quer conhecer mais a outra e ter tempo junto com ela, nos ajuda, Pai, para essa mesma verdade, a nós nos portarmos assim com o Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero ter vida, Pai, mais profunda com o Senhor, e eu sei que